Em 22 de julho de 1879, em algum lugar entre as montanhas Capitan e a cidade de Lincoln, Novo México, um jovem de 19 anos chamado Billy, que estava fugindo das autoridades, encontrou algo horrível. O que ele testemunhou nos dias seguintes foi inacreditável. Quando Billy foi capturado no ano seguinte, ele contou sua história sobre o que aconteceu durante aqueles dias ao delegado Romero. Romero pediu a um de seus homens para escrever o relato que Billy lhes contava. Romero e seus homens investigaram o que Billy lhes contou e o que encontraram os deixou perplexos. Entre os homens que ouviram a história em primeira mão, ela ficou conhecida como a Carnificina de Capita. Esta é a história de Billy. Parte do relato foi traduzido para o inglês moderno. Eu estava fugindo desde junho do ano passado, indo de um lugar para outro, quando decidi ir para as montanhas Capitan e ficar lá por um tempo. Eu ia caçar alguns alces que viviam no alto e também poderia relaxar por um tempo sem muito medo de ser capturado. Era meio da manhã quando eu estava subindo a montanha e avistei pedaços de roupas em um desfiladeiro profundo à minha direita. Parei meu cavalo e fiquei ponderando se deveria descer até lá, pois não seria uma descida fácil, mas quanto mais eu olhava, mais itens começavam a aparecer. Eu estava com fome e não tinha muito comigo, então decidi descer para ver se havia algo que valesse a pena pegar, possivelmente alguma comida. Eu também estava com sede e precisava encher meu cantil, e provavelmente havia um riacho lá embaixo. Não sei quanto tempo levou para descer, mas foi um bom tempo. Quando os pedaços de roupa começaram a aparecer, notei que, um pouco mais acima, havia uma carroça virada atrás de uma grande árvore com itens espalhados ao redor. Pensei que isso era bom, provavelmente encontraria alguma comida e outros itens valiosos. Decidi ir direto para a carroça primeiro. Enquanto fazia isso, saquei meu revólver e puxei o cão para trás. Não sou estúpido e sabia que ainda poderia haver pessoas por aí. Também sou um homem procurado e sabia que alguém poderia me reconhecer. Quando cheguei perto o suficiente, minha mandíbula caiu, eu não podia acreditar no que meus olhos estavam vendo. Atrás da carroça estavam os corpos nus de 12 pessoas, homens, mulheres e crianças. Eles estavam alinhados em uma fileira, um ao lado do outro. O que era estranho, porém, eram os vários buracos circulares nos corpos, do tamanho de potes de vidro. Alguns tinham buracos no rosto, uma visão horrível de se ver, pois eu podia ver o interior de suas cabeças. Fiquei ali por um tempo tentando pensar no que poderia ter feito buracos tão perfeitos neles. Nada que eu conhecia. A única coisa possível que me veio à mente foram balas de canhão, mas eu já vi o que elas fazem a um corpo, e isso não era isso. Esses buracos eram muito limpos e precisos. Finalmente desci do cavalo e decidi dar uma olhada mais de perto. Não estava com medo até aquele ponto, até que comecei a deslizar minha perna sobre a sela e meus pés tocaram o chão. Estar montado no cavalo dá confiança e uma visão melhor do que está ao redor. Olhei ao redor para garantir que não havia mais ninguém por ali que pudesse me fazer mal antes de caminhar até os corpos. Quando me aproximei o suficiente para tocar o corpo mais próximo, o cheiro horrível de carne em decomposição me atingiu e comecei a vomitar. Quando me virei para olhar novamente para os corpos, pude ver que eles estavam começando a apodrecer e o interior das feridas estava coberto de larvas. Eles estavam ali há pelo menos alguns dias ou mais, pensei. Cobri meu nariz e boca com meu lenço enquanto me ajoelhava para examinar mais de perto a possível causa de suas mortes. Novamente, os ferimentos circulares eram muito perfeitos para serem feitos por balas de canhão ou mesmo por alguém com uma faca. Eu estava confuso e com medo enquanto me levantava. Naquele momento, os pelos da nuca se arrepiaram e tive a sensação desconfortável de estar sendo observado. Levantei meu revólver enquanto me virava para ver se alguém estava atrás de mim. Quando fiz isso, juro por Deus que vi algo se mover rapidamente de volta para as árvores, um pouco mais acima. Vi o suficiente para saber que não era um animal que eu já tinha visto, mas não consigo explicar o que era. Minha mão que segurava o revólver tremia de medo enquanto eu disparava um tiro na direção do movimento. Quase pulei de susto quando o tiro ecoou, pois não estava preparado para isso. Então gritei: "Quem está aí? Apareça! Não me faça ir até aí!" Fiquei ali tremendo de medo, tentando agir corajosamente,
mas na verdade estava tão assustado quanto um pintinho recém-nascido. Eu sabia que precisava ir ver o que era aquele movimento para ter certeza, mas também sabia uma coisa ou duas sobre autopreservação. Sabia que, seja lá o que fosse, poderia ser a mesma coisa que matou aquelas pessoas. Fiquei ali, revólver em punho, olhando para a colina por um bom tempo, esperando para ver se o que quer que fosse apareceria. Quando minhas pernas estavam prestes a ceder, decidi que precisava inspecionar a carroça em busca de qualquer item essencial que pudesse ser útil e depois sair dali o mais rápido possível. Lentamente, recuei até a carroça virada enquanto olhava para dentro dela, mantendo meu revólver levantado e atento ao que estava ao redor. Havia uma boa quantidade de alimentos secos e suprimentos na carroça, então rapidamente peguei e carreguei o que cabia em minhas alforjes, sempre cauteloso com meu entorno. Então, montei no meu cavalo e desci até o fundo do desfiladeiro para pegar um pouco de água. Quando cheguei ao riacho, fiquei surpreso ao ver que um leito de rocha junto ao riacho estava coberto de algo que parecia ser sangue, com uma poça de sangue ainda sobre uma das maiores rochas. Parecia bastante fresco. Imediatamente fiquei alerta. A área estava cheia de arbustos e árvores, e se algo decidisse me atacar, eu não teria muito tempo para reagir. A ideia de simplesmente sair dali me passou pela cabeça, mas eu precisava muito de água, pois já fazia 1 ou 2 dias desde que eu tinha bebido, e demoraria um pouco até encontrar outra fonte. Enquanto descia do cavalo, ouvi alguém, em uma voz suave, em algum lugar atrás de mim, dizer: "Senhor, me ajude." Sem pensar, rapidamente saquei meu revólver e me virei na direção da voz. Notei que minha mão que segurava o revólver estava tremendo muito. Enquanto estava lá, olhando para a direção de onde achei que a voz tinha vindo, vi os arbustos altos e densos à minha frente se movendo como se algo estivesse vindo na minha direção. Puxei o cão do revólver e me preparei para qualquer coisa. O que quer que fosse parou bem na borda dos arbustos, sem se expor. Então, chamei: "Quem é você? Mostre-se." Eu mesmo alguns minutos se passaram enquanto eu estava lá sem nada acontecer. De repente, sem aviso, seja o que fosse, virou-se e correu de volta pelo caminho que veio. Isso me assustou um pouco, e quase disparei mais um tiro, mas consegui parar a tempo. Pensei que já tinha visto coisas estranhas, mas nada como o que estava testemunhando. Comecei a pensar no que poderia ser. Se fosse uma pessoa, por que fugiria de mim? Pensei que poderia ser um animal, mas animais não falam. Contemplei segui-lo pelos arbustos, mas decidi que estavam muito densos e não valia a pena. Naquele momento, eu só queria pegar água e sair dali o mais rápido possível. Não queria acabar como os corpos que encontrei. Guardei minha pistola no coldre, peguei meu cantil e o enchi rapidamente, enquanto mantinha um olhar atento ao meu redor. O melhor momento para um predador atacar é em um bebedouro, quando sua presa está ocupada, e eu sabia disso bem. Montei no meu cavalo e decidi voltar para a colina onde estava indo originalmente. Lá era mais aberto, o que significava que seria difícil algo se aproximar de mim sem que eu visse primeiro. Nada de relevante aconteceu o resto do dia, e depois de cavalgar por várias horas e colocar alguma distância entre mim e aquele desfiladeiro, decidi acampar para a noite. Escolhi um local na base de alguns penhascos para que nada pudesse se aproximar por trás de mim. Sempre hesitei em fazer uma fogueira enquanto estava fugindo, mas estava faminto e precisava comer, o que significava que teria que cozinhar. Acendi uma fogueira apenas grande o suficiente para cozinhar alguns dos alimentos secos que peguei da carroça. Depois do jantar, percebi o quão exausto estava e rapidamente adormeci. Lembro-me vividamente do sonho que estava tendo. Eu estava de volta ao desfiladeiro e estava deitado nas rochas cobertas de sangue, com meu cavalo de pé sobre mim. Meu cavalo então colocou o focinho no meu rosto e eu podia sentir sua respiração quente e úmida enquanto respirava em mim. Isso continuou por um tempo antes que eu lentamente começasse a acordar do meu sono, apenas para perceber que havia algo de pé sobre mim, a poucos centímetros de distância, respirando no meu rosto. Quando meus olhos se ajustaram o suficiente, pude ver a silhueta da coisa contra as estrelas e rapidamente percebi que não era meu cavalo nem qualquer animal que eu já tivesse visto. Estendi a mão para minha pistola, que ainda estava no coldre preso ao meu quadril, e,
Enquanto fazia isso, seja o que fosse, desapareceu em um flash, sem fazer um único som. Pulei enquanto sacava minha pistola, tentando ver o que podia na escuridão. Girei em círculos muitas vezes, mas não conseguia ver nada além do meu cavalo, que ainda estava amarrado a cerca de 6 metros de mim. Não havia como ser ela respirando em mim. Peguei mais madeira e aumentei a fogueira o máximo que pude. Naquele ponto, não me importava se alguém a visse, estava mais assustado do que jamais estive na vida. Sentei ao lado da fogueira pelo resto da noite, certificando-me de que ela não se apagasse, e decidi nunca mais dormir. Quando a manhã chegou, tirei uma soneca de algumas horas antes de seguir em frente, pois minha cabeça doía por não ter dormido. Quando acordei, preparei o café da manhã e contemplei para onde deveria ir em seguida. Pensei em voltar para a cidade, mas a ideia de ser preso e enforcado pesou mais do que o que me visitou durante a noite. Decidi continuar até encontrar os alces em seus campos de verão. Eu estava em necessidade desesperada de carne, e carne de alce parecia uma boa ideia no momento. Sabia que ainda tinha meio dia de cavalgada antes de chegar aos campos de verão deles e esperava que isso fosse longe o suficiente para que aquela coisa não me seguisse. Passei o dia com medo enquanto cavalgava, não conseguia parar de olhar ao redor e me assustava com qualquer pequeno som. Quando cheguei ao topo de uma colina que dava para um pequeno vale verde, vi um rebanho de alces pastando. Naquele momento, o medo que eu sentia foi embora e esqueci tudo o que tinha acontecido, pois a excitação de caçar alguns alces tomou conta. Rapidamente desmontei e peguei meu rifle do coldre. Amarrei meu cavalo a uma árvore e comecei a rastrear os alces pelas árvores. Tudo o que eu precisava era de um alce, e teria carne suficiente por um bom tempo. Felizmente, a carroça tinha um saco de sal de bom tamanho que eu peguei, para que eu pudesse preservar a carne e ficar nas montanhas por um tempo. Não demorou muito para abater um bom touro de tamanho razoável, já que os alces estavam tranquilos e não assustados. Passei o resto do dia cortando e processando a carne de alce. Alces são animais enormes, e eu tinha muita carne, então não iria muito longe. Montei acampamento perto de onde abati o alce. Planejava ficar naquele local por um tempo e não sabia quando iria embora. Quase esqueci o que havia acontecido nos dias anteriores, o que foi uma coisa boa. Nada aconteceu naquela noite, e dormi melhor do que desde que escapei da prisão. Quando acordei, meu primeiro pensamento foi que precisava de água. Sabia que havia um rio logo após a colina, então a primeira coisa que fiz foi buscar um pouco. Água. Enquanto eu voltava para o acampamento depois de pegar água, e ele apareceu à vista, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava me observando. Aproximei-me lentamente com cautela, mantendo um olho no meu cavalo, que estava amarrado a uma árvore. Se algo estivesse errado, ela seria a primeira a me alertar. Ela não parecia alarmada, o que ajudou a aliviar minhas suspeitas. Passei o resto do dia salgando e pendurando a carne para secar, mas isso não me impediu de olhar por cima do ombro ao menor estalo de galho ou farfalhar de folhas. Quando anoiteceu, decidi novamente fazer uma grande fogueira que esperava que queimasse a noite toda. Eu estava extremamente cansado de processar o alce nos últimos 2 dias e sabia que teria dificuldade em ficar acordado durante a noite. Sentei-me ali, olhando para o fogo, sentindo seu calor, e essa foi a última coisa de que me lembro antes de ouvir uma voz suave atrás de mim dizer: Senhor, ajude-me. Meu primeiro pensamento foi: oh, droga, adormeci. Algo então agarrou a gola da minha camisa por trás e me jogou pelo ar. Bati em um pinheiro e comecei a cair, batendo nos galhos no caminho. Enquanto eu estava deitado no chão, contorcendo-me de dor, ouvi os gritos horríveis do meu cavalo. Demorei um pouco para conseguir me levantar, enquanto ela gritava. Nunca tinha ouvido um cavalo gritar daquele jeito antes, era horrível. Assim que consegui me levantar, saí correndo na direção oposta. Eu nem tinha certeza de para onde estava correndo, mas acabei indo direto para o rio, que ficava logo além da colina do meu acampamento. Quando cheguei ao rio, segui ao longo dele, subindo e me afastando do meu acampamento. Corri e corri até cair de exaustão e desmaiar. Quando acordei, o sol estava batendo em mim e várias moscas estavam reivindicando meu rosto. Ao me sentar,
senti uma dor aguda percorrer minhas costas e percebi o quão dolorido estava. Meu corpo inteiro doía de dor. Lembro-me de ficar olhando para o rio por um longo tempo, relembrando os eventos da noite anterior. Eu tinha algumas decisões a tomar. Voltar para a cidade a pé levaria muito tempo, mas também temia voltar ao acampamento, e, pelos gritos que meu cavalo fez, eu duvidava que ela ainda estivesse viva. A curiosidade me venceu, e decidi voltar ao acampamento. Tinha que seguir o rio de volta por um caminho, então isso me daria algum tempo para pensar, caso eu decidisse mudar de ideia. Quando cheguei ao ponto onde precisava deixar o rio e seguir direto para o acampamento, respirei fundo e disse em voz alta: "Tudo bem, Billy, não seja covarde." Então comecei a andar em direção ao meu acampamento. À medida que subia a colina que dava vista para o meu acampamento, comecei rapidamente a escanear a área. Conseguia ver partes do meu acampamento, mas não podia ver tudo claramente. Estava morrendo de medo enquanto continuava andando em direção a ele. Quando cheguei perto o suficiente para ver tudo, disse em voz alta: "O que em nome de Deus aconteceu aqui?" A cabeça do meu cavalo tinha sido cortada e sumiu, não estava em lugar nenhum. O que mais me assustou foram os buracos circulares pelo corpo dela, exatamente como os que eu tinha visto nas pessoas no desfiladeiro. Andei até o corpo dela e me ajoelhei para olhar mais de perto, quando, para meu choque e espanto, não pude acreditar no que estava vendo. Lá, na terra úmida, estavam as pegadas do que parecia ser uma criança pequena. O que me intrigava, porém, era que na frente dos dedos estavam as marcas do que pareciam garras. O que quer que tenha feito aquelas pegadas tinha garras bastante grandes presas aos dedos. Isso me assustou enormemente, e rapidamente me levantei, olhando ao redor, rezando para que o que quer que tenha feito aquelas pegadas não me tornasse sua próxima vítima. Tomei a decisão imediata de pegar o que eu pudesse carregar e sair correndo dali. Levei vários dias para chegar a Lincoln. Quando Lincoln apareceu à vista, esperei até anoitecer antes de entrar, roubar um cavalo e seguir para São Patrício. Sei que você não acredita em mim, mas recomendo que vá ao desfiladeiro e veja por si mesmo. Os ossos dos colonos certamente ainda estão lá, então você verá que não estou mentindo. Poucos dias depois, com as direções para o desfiladeiro dadas por Billy, Romero e alguns de seus homens foram para lá. Assim como Billy disse, a carroça estava lá, junto com os ossos e os restos do que sobrou dos colonos. Romero e seus homens verificaram que os ossos de fato tinham buracos circulares perfeitamente cortados através de suas caixas torácicas, externos e crânios. Enterraram o que restou deles, mas alguns dos ossos, junto com um crânio, foram levados de volta para a cidade de Lincoln e foram passados de geração em geração pela família do xerife Vero. Apenas algumas pessoas vivas hoje realmente viram o crânio e os ossos com seus próprios olhos. Para mais histórias de terror assustadoras, por favor, inscreva-se.